Olá a todos e todas, eu sou o professor Michel Vicentini, professor da Faculdade Sensupeg, dos cursos de graduação e também de pós-graduação. E este aqui é o nosso primeiro seminário assíncrono dos cursos de licenciatura do terceiro semestre da Faculdade Sensupeg. Então, o nosso PIPA, o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, essa estratégia incrível onde os alunos são colocados à prática, colocados realmente na pesquisa, resolvendo problemas em sua comunidade, achando e encontrando soluções com projetos inovadores. O tema desse semestre é diversidade da aprendizagem. Eu acho esse tema incrível, porque ele abre muitos vieses. Abre o viés da perspectiva da diversidade humana, das estratégias pedagógicas, das estruturas metodológicas, enfim. Os alunos pesquisaram, criaram a problemática, acharam a problemática, criaram a solução e estão aqui postando, o vídeo explicando o trabalho. Então, vamos assistir nossos alunos alunos e alunas do terceiro semestre das licenciaturas da Faculdade Sensupeg. Aproveitem o nosso primeiro seminário assíncrono. Olá pessoal, vamos falar sobre educação pandêmica. A educação é um direito de todos. Ela é fundamental no desenvolvimento social, aprimorando nossas habilidades e a nossa capacidade. Com ela, nos tornamos aprendizes da vida. No entanto, a educação está passando por um momento radical. A tecnologia foi ganhando espaço em todas as aulas. Mesmo isolados, ainda podemos manter contato e não estacionar a educação no Brasil. Porém, mesmo com essa solução provisória, que com alguns ajustes pode se tornar permanente, encontramos algumas adversidades em um ano de distanciamento social. Vamos listar alguns obstáculos. Cerca de 6 milhões de alunos não têm acesso à internet. Alguns professores não possuem um preparo profissional para desfrutar da tecnologia. O tempo da aula é muito curto para que os educandos possam tirar suas dúvidas e aprender. Mesmo com todos os problemas encontrados, a tecnologia veio para facilitar tanto a vida do educador quanto do aluno, aprimorando a sua aprendizagem. Podemos encontrar soluções imediatas para que esse recurso, utilizado em aulas remotas, seja nosso parceiro. A solução para os discentes é que as escolas deverão se reunir com a equipe pedagógica, a direção e os pais, identificando os alunos que não possuem acesso à internet, produzindo material impresso e assim obter controle sobre o desempenho de cada aluno. Para os alunos que possuem acesso ao Wi-Fi, a escola disponibilizará juntamente com o governo professores que darão aula de reforço. Assim, os alunos poderão tirar suas dúvidas e aprimorar o seu conhecimento. A outra opção é que os alunos se reúnam e identifiquem os colegas que estão menos avançados. Assim, toda a classe ficará no mesmo nível de aprendizagem. A solução para os docentes é que o governo deverá investir em cursos profissionalizantes em informática para todos eles. Investindo em capacitação dos educadores, gera educandos preparados para a vida. A contratação de mais profissionais da educação para que os professores atuais não fiquem sobrecarregados, e as pausas entre as aulas, que é essencial, evitando o esgotamento emocional e físico dos docentes. Olá pessoal, eu vou falar sobre o preconceito na diversidade da aprendizagem, que foi o tema da nossa primeira parte do PIPA. Uma das principais causas do preconceito dentro da diversidade da aprendizagem é que a criança ela leva muitas das vezes de dentro do lar, do próprio lar, para dentro da escola. E como ela assimila o preconceito, Talvez os valores passados pelo pai, pela mãe, pelos membros da família, pelas crenças, ela assimila tudo aquilo, Ela filtra. Ela é o espelho da família, do pai e da mãe. Outro fator seria a falta de conhecimento, que muitas das vezes a criança, por não ter um conhecimento prévio sobre o preconceito, sobre as leis, sobre o errado e o certo, ela assimila da maneira que ela preferir, E também outro fator seria a mídia. A mídia
ela expõe um padrão ideal de ser humano. E a criança assimila aquilo também e leva aquilo para dentro da sala de aula e impõe, né, que todas as pessoas têm que ser naquele padrão ideal para ser perfeito. E a criança, com a ingenuidade, né, ela acaba pegando aquilo, né, para si. A mídia é um fator que auxilia muito no preconceito, por esse fator, né, de passar um padrão ideal, de pessoa ideal. E conversando, eu e minha companheira do grupo, nós podemos compreender também que para diminuir um pouco, né, para diminuir um pouco o preconceito, a gente tem que começar desde o começo, da raiz, como se diz, né? Começar com a criança ainda no começo da escolarização, para formar essa criança com valores, ética, uma criança com ética e moral, com valores, né, que possam aí fazer diferença no futuro. Uma criança que entenda que todos nós somos iguais perante leis, perante ser humano, né? E todos precisamos ter respeito, né? E saber respeitar as diferenças entre todos nós, né? Criar cidadãos aí, né? Que a educação vai ajudar muito ainda, né? A amenizar o preconceito. Obrigada. Boa tarde! Meu nome é Kleber Pereira, estou cursando licenciatura em matemática aqui no Polo de Unamar, Cabo Frio. Meu nome é Cristiane Amaral, estou estudando pedagogia na Faculdade Sensupeg, no Polo de Unamar. Meu nome é Fabiana Neves, estou cursando pedagogia no Polo de Unamar, Cabo Frio. Apresentaremos para vocês informações sobre a síndrome de Down. Faremos uma dramatização com os nossos amiguinhos fantoches, com o plantão da Lalá. Então vamos lá! Olá pessoal da Sensupeg, somos a turminha da Lalá e vamos começar mais um plantão da Lalá, onde vamos aprender sobre síndrome de Down e inclusão. Então, Paçoca, o que é síndrome de Down? Vamos começar tirando a dúvida de muitas pessoas que pensam que síndrome de Down é uma doença, mas na verdade é uma condição alterada na genética do embriãozinho durante a gravidez na barriguinha da mamãe. Ou seja, aconteceu um erro cromossômico. Paçoca, e o que isso faz? Deixa eu respirar, Tum-Tum. Então, Tum-Tum, esse erro cromossômico leva a criança a ter dificuldade no aprendizado, problemas na fala e atraso no seu desenvolvimento. Puxa vida, e agora como fica uma criança assim na nossa sociedade? E os pais como lidam com isso? Mas tudo na vida tem solução. O que não temos é de nos desesperar. As crianças com síndrome de Down não são diferentes das outras. O que todos nós temos que fazer é tratá-los com muito carinho, muito amor e ajudá-los a se desenvolver e a crescer. Isso mesmo, Lalá. Temos que estimulá-los a serem independentes e vencerem suas limitações. Temos que cuidar do viver deles, aceitando e respeitando seus limites de desenvolvimento. Olha o que eu encontrei! Eles podem alcançar um bom desenvolvimento, sim, de suas capacidades pessoais e são capazes de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar e estudar em uma faculdade e se formar. Assim como a Amanda, que se formou em Biologia na Bahia, e o Pablo, que é ator e pedagogo, e muitos outros. Então vamos sempre nos lembrar do posicionamento que temos que ter. Primeiro, aceitação. Segundo, convivência adequada com a criança. Terceiro, integrá-los à sociedade. E por falar em integrá-los, as crianças especiais têm garantido por lei o direito à educação especial, onde eles se desenvolvem com as outras crianças e sempre motivados por um professor encorajador.
É isso mesmo, Lala! E vocês, alunos da Sensupeg, nunca se esqueçam que o papel mais importante da escola é ensinar, incluindo todas as pessoas nas mesmas condições de aprendizagem. E lembrar que a educação se inicia a partir da compreensão das dificuldades e diferença dessas crianças. E agora, vamos encerrando nosso plantão da Lala. Tchau! Dificuldade na aprendizagem. Desde cedo podemos observar se uma criança traz consigo algum tipo de dificuldade. Por isso, na educação infantil, essa observação ela é crucial para que possa se detectar se a criança tem alguma síndrome, alguma doença que possa prejudicá-la no seu aprendizado futuramente. E a participação da família neste processo é de vital importância. Existem vários modos de aprendizado. Existe o modo por imitação, o modo por memorização, o modo por tentativas e erros. E existe uma forte tendência no cenário educacional, no momento, que é por experimentação, né? Ou conhecida como a educação maker. A educação maker, ela está pautada na identificação e na busca de soluções de formas colaborativas. Ela dá a oportunidade à criança de aprender criando, construindo, observando, e assim na prática ela tem um aprendizado mais eficaz. Eu sou a Claudiceia Silveira, pertenço ao Polo de Porto Alegre. Olá, meu nome é Cláudia. Dando sequência ao trabalho, uma das características mais observáveis dentro da sala de aula e que reflete o comportamento da criança através de suas emoções trazidas tanto do ambiente familiar quanto não familiar é a sua forma de linguagem. Ela pode ser não verbal ou verbal. O que vai dar suporte para uma fonte de pesquisa para saber se essa criança terá ou não alguma dificuldade no desenvolvimento de sua linguagem é a própria língua, um composto formado por regras gramaticais que deverão ser observadas a partir do momento em que se inicia a sua alfabetização, ou, se possível, se detectável ainda antes. Deficiente, história e inclusão. Antigamente os deficientes eram taxados como incapazes e por isso eram submetidos a atos desumanos. Eram abandonados, mutilados e até mortos. As crianças que nascessem portando algum tipo de deficiência acreditava-se que eram pecadoras e por isso mereciam ser castigadas. E essa crença se perpetuou por vários séculos. Em meados de 1850, surgiram várias escolas para vários tipos de deficiência, e isso lhes trouxe muitos benefícios. Foi um grande passo na história da evolução dos deficientes. E aos poucos a sociedade foi se adaptando e mudando seus conceitos. Mas ainda há muito o que aprender sobre os deficientes em geral. As leis e decretos garantem os direitos próprios para que se igualem à sociedade. Porém, as leis só funcionam no papel, porque na realidade a vida de um deficiente é um verdadeiro desafio, que nos dias atuais ainda sofre muito preconceito e discriminação. As pessoas não respeitam os espaços reservados aos portadores de deficiência. Alguns ambientes não são adaptados, causando muito constrangimento aos deficientes. Algumas escolas se dizem não ter estrutura e profissionais adequados para receber alunos deficientes, desestimulando os alunos e seus familiares. A solução para esses e vários outros problemas é a distribuição correta das verbas destinadas à educação especial e a outras.
Investir na qualificação dos professores que se dizem despreparados para lidar com alunos deficientes. Promover mais debates sobre a valorização do convívio das diferenças, incentivando a empatia e o respeito. As famílias devem procurar adquirir mais conhecimento sobre o direito das pessoas crianças com deficiência, e só assim poderá cobrar das autoridades os seus direitos. Desigualdade social na educação durante a pandemia. A desigualdade social no Brasil começou logo com a chegada dos portugueses, que ao dividirem a terra, concederam grandes propriedades para nobres e funcionários da coroa, não levando em consideração os índios que aqui viviam. Com a escravidão, as diferenças sociais foram enfatizadas. Foi aí que se criou também a associação da cor da pele com a classe social, que infelizmente ainda é presente nos dias atuais, onde o pobre é marginalizado por não ter acesso às oportunidades. A educação é uma ferramenta na luta contra a desigualdade, porém muitos desistem de estudar para trabalhar. O Brasil é o segundo país com a pior distribuição de renda no mundo. Segundo o IBGE, 50 milhões de brasileiros vivem na miséria. Para compreender a desigualdade social na educação durante a pandemia, precisamos compreender a pandemia em si, que surgiu a partir do vírus Covid-19, onde foi necessário o isolamento e amplas mudanças na sociedade, o que deu ênfase a problemas sociais já existentes. Outro item importante a ser analisado para a compreensão da desigualdade social na educação é a educação na pandemia. De forma emergencial, foi instalado um sistema EAD que faz uso de inúmeras tecnologias, sendo que a maioria das escolas não possui a infraestrutura necessária e parte dos alunos não tem acesso às tecnologias. Algumas soluções viáveis para amenizar a desigualdade social na educação durante essa pandemia são políticas públicas que contemplem a realidade atual da educação e o ensino à distância e um trabalho de assistência social que oriente as famílias. Com oportunidades iguais, o Brasil pode encerrar esse ciclo de desigualdade que o acompanha desde sua colonização. Nosso objetivo é discutir a diversidade de suas diferentes necessidades especiais. Quando falamos em necessidades educativas especiais, estamos falando de algo complexo, onde o ato de inserir o aluno com necessidades educativas especiais no ensino regular, por si não seria uma verdadeira inclusão, o que soa, no mínimo, como irresponsabilidade. Acreditamos que possam existir diferentes formas de inclusão que respeitem a diversidade do aluno. Observar cada situação em particular para ter noção do que deve ser feito ou aprimorado. Tendo isto visado, buscaremos introduzir os problemas mais comuns que encontramos e também ampliar a visão que temos da educação. Tendo isto visado, buscaremos introduzir os problemas mais comuns que encontraremos e também ampliar a visão que temos da educação aplicada àqueles que possuem suas especialidades. É promover o desenvolvimento, aprendizagens e inserção social de todas as crianças, buscando preparar elas para viver em grupo e usufruir de seus direitos de cidadão, de forma ética. É responsabilidade de toda a sociedade e não apenas das famílias e dos professores. Querer introduzir um ambiente onde a presença da diversidade seja um reflexo da sociedade em que ela se insere, considerando as diferenças como aspectos enriquecedores do processo formativo. De cada um, é possível criar uma forma melhor de ajudar os alunos. Cada cultura tem características específicas e a identificação de quem a pratica por meio de suas ideias.
suas filosofias, seus contextos históricos ou seu ambiente geográfico, que estabelece formas de ser e agir no mundo. Podem exemplificar a importância da diversidade considerando a biodiversidade, que é responsável para a manutenção da vida na Terra, assim como a diversidade cultural, que permite a sobrevivência da humanidade. A diversidade deve ser mostrada com muita sensibilidade, para que o pequeno não se sinta acuado. Neste trabalho de conscientização e empatia precisa ser realizado pela família junto da escola e fortalecimento diariamente. Se trata de cultura e educação, podemos dizer que são estes fenômenos internamente ligados que tornam-se elementos sociais, capazes de modificar a forma de pensar dos educandos e dos educadores. Quando adotamos a cultura como uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, estamos permitindo que cada indivíduo que frequenta o ambiente escolar se sinta participante do processo educacional, pois ele nota que seu modo de ser e vestir não é mais visto como antiético ou imoral, mas sim uma forma de socializar com os demais colegas. Aprender a viver em um ambiente de diversidade é um dos principais desafios do mundo contemporâneo e, portanto, da educação. Quando falamos sobre diversidade, falamos sobre todos os tipos de diferença, de gênero, raça, valores, religião, diferenças físicas, configurações familiares, pessoas com deficiência, entre outros. É a partir da diferença que surgem os preconceitos, pois todos nós, seres humanos, somos únicos, portanto, diferentes uns dos outros. A diversidade gera preconceitos e, consequentemente, o bullying. E isso pode ser um problema para o professor quando ele o observa acontecendo entre seus alunos ou mesmo dentro da sala de aula. Por muito tempo, o bullying escolar foi aceito socialmente. As pessoas costumavam encará-lo como zoeira ou brincadeira. Por isso, para romper essa cultura de permissividade e mostrar que o bullying não é mera zoeira, é importante que todos os envolvidos façam sua parte. Portanto, combater o bullying nas escolas não é tarefa fácil e requer o envolvimento tanto do poder público quanto dos integrantes da comunidade escolar, diretores, famílias, professores, funcionários e alunos. Seja qual for a ação, a solução para o problema passa pela construção de um ambiente escolar onde as crianças se sintam protegidas. Ensinar a importância que se deve ter com a diferença dos colegas no ambiente escolar é de fundamental importância. A diversidade é parte do nosso mundo, portanto, temos também benefícios com ela. Pontos de vista, perspectivas e experiências diferentes. E por que não aprender com elas? O primeiro passo, como professor, é mostrar que ele existe, e com a diversidade vem o respeito às diferenças. Temos que ter em mente que uma das nossas missões é transformar a escola em um ambiente seguro, um lugar onde todos, mesmo com pensamentos diferentes ou diferenças físicas, possam dialogar ou aceitar as diferenças entre si. É necessário fazer essa troca, professor e aluno, para que, juntos, a escola seja um ambiente seguro em que todos possam aprender. Certamente a educação tem hoje o grande desafio de ressignificar suas práticas frente a uma realidade social e educacional excludente. No momento atual em que vivemos em uma pandemia, é muito difícil alcançar a todos. A pandemia veio para nos desafiar, para mostrar que o educador não é aquele que transmite um conhecimento previamente estabelecido. O educador é aquele que busca, que se aperfeiçoa, que se reinventa, se redescobre, se reorganiza. Educador é aquele dos re, porque educar é inconstância, é desacomodação, é troca, mudança, é assumir que muito mais que educadores somos aprendizes nessa eterna e gloriosa missão de ensinar. Oi, eu me chamo Maria do Bom Parto. Eu me chamo Miriam. Eu me chamo Eurilene. Eu me chamo Maria de Fátima. Um dos problemas encontrados em nossa comunidade em relação à inclusão é que existem crianças em idade escolar que não estão devidamente matriculadas na escola regular. Perguntamos aos pais o motivo pelo qual as mesmas não estão matriculadas. Eles nos alegaram que no ato da matrícula informaram à escola que a criança tinha uma deficiência. A escola alegou não ter recursos para atender a esta criança. O AEE, Atendimento Educacional Especializado, também não está implantado em diversas escolas de nossa cidade. Escolas estas que têm crianças com alguma deficiência. Outro problema é a falta de fiscalização
e a falta de informação dos pais em relação aos direitos de seus filhos. Para tentar solucionar o problema, nós pensamos num projeto chamado Rotação Inclusiva. É um dia específico para pais e professores de alunos com deficiência. Esse dia, ele fica a critério da escola. Nesse dia vai ser tratada a necessidade dos alunos na questão de como iremos fazer para a inclusão deles acontecer. Será explicado também para os pais como é trabalhado em sala de aula e de que maneira precisamos que haja um vínculo estabelecido entre a família e a escola. Quanto à aprendizagem da criança, o plano de aula será bem elaborado. Serão 2 ou 3 dias na semana para que a criança tenha uma aula totalmente lúdica. Será revisado tudo que foi visto durante o mês, pois sabemos que uma criança aprende sim brincando. O professor irá avaliar de que maneira a criança está aprendendo, se é escrevendo, falando, brincando, correndo ou até mesmo cantando. O plano de aula para cada criança será bem específico, sabendo que não podemos mudar uma escola inteira. Ao invés de mudarmos a escola, mudaremos as nossas estratégias de ensino. Adaptaremos os nossos conteúdos para que aquela criança possa ser incluída dentro do plano. A equipe da diretoria, uma vez no mês, terá um feedback dos professores para saber se o plano está surgindo efeito ou não. Porque o que realmente importa é se a criança está aprendendo. Não importa quantas vezes seja necessário adaptar um plano de aula para que todos, absolutamente todos, possam aprender. Olá, eu sou Tatiane, curso Pedagogia no Polo da Sensupeg em Panambi, Rio Grande do Sul. Hoje eu trago para vocês um assunto muito interessante, a diversidade nas escolas. E para obter conteúdo para falar para vocês, eu acompanhei uma família durante alguns dias. Essa família cujo filho caçula tem autismo. E em algumas conversas com a mãe e com outros integrantes da família também, eles me passaram as principais dificuldades que eles encontraram ao tentar e inserir o seu filho na escola. E essas dificuldades foram a falta de empatia, a falta de flexibilização por falta das escolas ou da escola e a falta de profissionais qualificados para acompanhar seu filho. Depois de ouvir o relato dessa família e ouvindo as suas dificuldades, surge a pergunta: será que realmente existe diversidade na escola? E então, fazendo pesquisas e também conversando com a família, a gente chega à conclusão de que a diversidade vai acontecer quando a gente aprender a nos colocar uns no lugar dos outros e respeitar também as dificuldades que os outros têm, principalmente com crianças com autismo, flexibilizando muitas vezes o horário de chegada da criança, porque a gente sabe que a criança com autismo, ela tem o seu mundinho, que não é igual ao nosso. E também por parte do governo, flexibilizar e melhorar a parte de contratação de profissionais qualificados para acompanhar essas crianças, a qual é garantida por lei o acompanhamento. Eles têm essa garantia por lei. Então, a gente chega à conclusão de tudo isso que a prática e a diversidade da escola vai acontecer na prática quando a gente aprender a nos colocar uns no lugar dos outros, deixar as nossas diferenças de lado, aí sim a diversidade de ensino vai acontecer na prática. Diversidade na educação. E o nosso tema do PIPA é a evasão escolar. Eu sou a Vanusa Alves de Pádua. Eu sou Eliana Machado de Oliveira. A evasão escolar é um problema gravíssimo e com certeza traz consequência devastadora na vida dos seres humanos. No Brasil, temos um grande desafio para as escolas, para os pais e para o sistema educacional. Apesar de que o índice pareça pequeno, corresponde a quase 1,5 milhão de alunos. No que diz respeito à educação, a legislação brasileira estabelece a responsabilidade da família e do Estado no dever de orientar as crianças em seu percurso socioeducacional. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 1997.2, é bastante clara a esse respeito. No artigo 2º, a educação é um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.
Diversos estudos têm mostrado aspectos sociais considerados como evasão escolar. Dentre eles, podemos citar a falta de estrutura familiar, as políticas de governo, a necessidade de trabalhar, o desemprego, a distância da casa até a escola e a falta de interesse do próprio aluno. Vamos conferir no gráfico a seguir as informações do PNAD, Educação 2018, segundo o IBGE, elaboração de dados. Entre diversos motivos, podemos observar que o maior índice de evasão de jovens com a idade de 15 a 17 anos tem sido por falta de interesse e ocorre entre os meninos, sendo 39,73%, enquanto as meninas correspondem a 25,5%. E entre os jovens que trabalham e procuram emprego, 24,2% são meninos e as meninas correspondem a 8,36%. Entre as mulheres também existe o problema da gravidez e das tarefas domésticas. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, feito pelo IBGE, PNAD, em Covid-19 no ano de 2020, atualmente a pandemia deve intensificar o abandono escolar entre os alunos mais pobres. De acordo com o gráfico das regiões, em outubro de 2020, que mostra a distribuição de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com a educação básica incompleta e que não estão frequentando a escola. A região norte, as crianças de 6 a 10 anos correspondem a 7,9% e as crianças de 11 a 14 anos correspondem a 3,9%. Crianças de 15 a 17 anos correspondem a 7,3% e crianças de 6 a 17 anos correspondem a 6,4%. E no Brasil, as crianças de 6 a 10 anos correspondem a 4,2%. As crianças de 11 a 14 anos correspondem a 2,1%. E as crianças de 15 a 17 anos correspondem a 5,1%. E as crianças de 6 a 17 anos correspondem a 3,8%. E também a falta de acesso à mídia, de acordo com a pesquisa realizada pela Data Show, postada no dia 24/6/2020, vamos conferir a porcentagem de alunos da rede pública que receberam atividades escolares, EAD. No ensino médio, 85% dos alunos receberam atividades EAD, enquanto 14% não receberam. No ensino fundamental 2, 71% dos alunos receberam atividades EAD, enquanto 28% não receberam. No fundamental 1, 67% dos alunos receberam atividades em EAD, enquanto 33% não receberam. Assim sendo, no geral, 74% receberam e 27% não receberam as atividades em EAD. Será que essas crianças que não receberam as atividades em EAD estão indo até a escola para buscarem as atividades? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vilma e sou do Polo de Tibagi. E hoje eu irei apresentar a vocês a minha problematização, a qual foi encontrada sobre o Covid-19, a pandemia ou isolamento social, podemos assim chamar, onde a desigualdade de recursos, de condições para estudar, de tempo e dedicação, é uma coisa atípica da educação e tudo afetou muito, é claro, onde as diferenças entre ricos e pobres, negros e brancos aumentou bastante, aonde a gente deve ter a consciência e saber que a solução para isso tudo é que o ensino ficou para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Devemos tratar os desiguais como os iguais, dar uma oportunidade para todos, pois o ensino remoto nem todos têm a mesma condição para chegar e estudar.
os conteúdos curriculares todos ficaram para trás. A gente está vivendo uma experiência onde o mundo é uma escola. E sabemos que isso tudo que está acontecendo adiantou de 10 a 15 anos o que já iria acontecer. Então, o que a gente está vivendo, a cada dia vai aperfeiçoar e o ensino vai ficar desse jeito. Então, nós devemos ter a consciência e montar os conteúdos curriculares como uma oportunidade para todos e não olhar para as diferenças, saber a maneira de tratar todo mundo igual. Muito obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de diversidade na aprendizagem? A partir deste tema, observei que atualmente se encontra muito no ambiente escolar questões como o racismo e o bullying. A partir dessa questão social, cheguei a uma problemática. Essa problemática diz o seguinte: existe uma grande parcela de estudantes pretos sendo atendidos nas escolas públicas. Muitos deles passam por brincadeiras relacionadas ao seu fenótipo. Essas ditas brincadeiras são vistas como bullying ou podem ser consideradas racismo? Pessoal, dentro dessa problemática, pude encontrar algumas soluções para coibir e resolver alguns problemas dentro da temática racismo e bullying. Compreender as políticas públicas que orientam e norteiam o nosso trabalho, como a LDB, o ECA, Constituição Federal, PCNs, bem como outros documentos que norteiam o nosso trabalho. Segundo, entender a importância da formação continuada, para que possamos, assim, encontrar estratégias e recursos para orientar os nossos alunos. Terceiro, considerar um currículo transdisciplinar, baseado nas demandas sociais, bem como nas demandas do educando. E, por fim, planejar refletindo sobre as peculiaridades de cada indivíduo. Tendo em vista essas soluções, posso dizer que concluí que o meu aluno, a partir da minha orientação, conseguirei enriquecer e mostrar a ele conceitos como que a diversidade faz parte da nossa sociedade, tornando assim um cidadão mais crítico, empático e reflexivo. Então, um grande beijo e até mais! Vamos abordar a segunda parte do PIPA, compreendendo que a primeira parte do PIPA é o retrato e a fala sobre a diversidade e as problemáticas envoltas delas. A segunda parte do PIPA é a resolução, ou a tentativa de resolução destes problemas e também o ampliamento de conteúdos envoltos deles. Compreendendo que temáticas de abordagem de educação inclusiva estão envoltas sobre o atendimento educacional especializado, sobre como incluir pessoas PCDs ao meio educacional, como desenvolver alunos e professores a essas temáticas e como tratar o meio exterior com equilíbrio e puxá-lo para a educação inclusiva, foi desenvolvido nesse trabalho essas duas problemáticas. A primeira problemática qual está relacionado ao meio exterior a compreender a educação inclusiva. E segunda problemática, que está envolto da falta do processo contínuo de formação dos docentes de licenciaturas. Para tal resolução, pensamos que precisamos aprender o significado de exclusão social. Exclusão social, e seu significado mais simplificado, é não somente excluir socialmente um indivíduo ou um grupo de indivíduo fisicamente, mas também não colocando ele em sua região de comunicação, não colocando ele em sua região de fala, não recolocando ele em pé de igualdade ou equidade de posturas de conhecimento para com o seu meio acadêmico, social, pessoal e institucional. Também pensamos que, para tal desenvoltura,
precisamos do atendimento educacional especializado para que consiga incluir pessoas e incluir instituições de ensino para que estas sejam e serão desenvolvidas para que não seja mais afluente a desigualdade ou visto de diferentes maneiras o modelo de educação, mas sim unificando e ampliando a educação de maneira central, de maneira igual, de maneira simples e simplificada, e que a formação contínua dos acadêmicos seja ampliada, que os PPPs das instituições sejam reformulados para que não falte nenhuma cadeira sobre o atendimento educacional especializado e sobre as políticas públicas de inclusão, para que, então, a educação seja uma fonte de conhecimento, uma fonte de integração, uma fonte de desenvoltura das populações e dos grupos sociais a quais não estão sendo dissolúveis. Por isso, chegou ao fim desse vídeo para que você possa desenvolver e criar problemáticas e pensar nas resoluções das temáticas deste vídeo. Muito obrigado. Olá, meu nome é Cíntia Tostes e eu, minha colega Sara Estrela, nós vamos apresentar o trabalho PIPA, que é um projeto que nós vamos falar sobre dificuldades na aprendizagem. E o tema que nós vamos abordar será alfabetização e distúrbios da aprendizagem. Nosso trabalho tem o intuito de abordar a problemática de uma adolescente de 12 anos com muitas dificuldades em leitura, escrita e interpretação. E ela foi recentemente, tardiamente, diagnosticada com dislexia e TDAH. Hoje, essa adolescente encontra-se totalmente desinteressada com as atividades escolares. Então, o nosso questionamento é por que os professores da alfabetização e até mesmo da pré-escola que as assistiu até aqui, não perceberam que essa aluna estava em situação de risco para a aprendizagem. Será que esses professores não conseguem identificar os sinais dos transtornos de aprendizagem? A dislexia é um distúrbio de aprendizagem neurobiológico que consta na leitura e escrita. E o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma origem neurogenética. O olhar do professor para esses sinais, ele precisa ser investigativo. Então, nós acreditamos que a pré-escola e a alfabetização devem ser os melhores momentos para se ter esse olhar pedagógico. Se o professor alfabetizador não tem esse olhar atento, esse problema ele vai se agravando e o aluno leva para a sua vida inteira. Acarreta depressão, por exemplo, e outros males. E o pior de todos é a desistência dos estudos. O professor alfabetizador, ele precisa desenvolver esse olhar investigativo embasado nos princípios da neuroeducação, porque ele precisa conhecer o tema. E para concluirmos nosso trabalho, a aluna que foi o enfoque dele e os demais alunos que sofrem com algum tipo de transtorno de aprendizagem tivessem tido um olhar investigativo e bem treinado dos seus professores, talvez não teriam perdido tantas oportunidades de desenvolver o seu aprendizado da melhor maneira possível, assim como os demais. E é isso que a gente quer trazer nesse trabalho, é mostrar que o professor ele precisa estar sempre atualizado para trazer o melhor conhecimento e abordar o aluno da melhor maneira para desenvolver o seu melhor em sala de aula. Esse professor também precisa do auxílio da escola. A escola precisa ajudar ele, trazendo também informações, cursos, todo o suporte necessário para esse professor conseguir trabalhar da melhor forma dentro de sala de aula. A instituição José Hermílio de Moraes já teve atendimento para crianças especializadas, o AIEE, nos anos anteriores. E esse atendimento ele é de suma importância. Esse atendimento ele é o que ajuda as crianças a estarem desenvolvendo, a estarem ali pegando o melhor do conteúdo. Mas hoje, devido à pandemia, esse número de crianças foi reduzido para 13. E hoje a escola conta apenas com o professor de apoio para estar ali instruindo as crianças. E a gente vê que há sim dificuldade, que há sim necessidade de contratar mais professores
professores especializados, professores que possam ali estar levando o conteúdo de forma mais completa àquelas crianças. E a esperança mesmo é que a instituição consiga, né, um apoio financeiro, adaptar a escola mesmo para criança especial, para criança especializada, ter recurso, né, para levar essa criança à socialização, a ter profissional, adaptar profissional, né, para acompanhar essas crianças que precisam mais de atenção. E a gente conta com o governo nessa questão. Precisamos que o governo seja o nosso suporte ali, contratar mais profissionais, para que essas crianças possam realmente ser incluídas na sociedade e para que elas possam realmente se sentirem ali incluídas mesmo na escola. Porque, infelizmente, hoje tem a questão do preconceito, tem a questão das diferenças. Então, é muito complicado você adaptar uma criança. Então, quando o governo ajuda, quando os professores estão ali prontos para trabalhar, quando os alunos entendem a necessidade da inclusão, ela acontece. Então, é isso. Joana é uma professora muito dedicada, muito esforçada, muito querida pelos seus colegas e aluna da escola Pé Pequeno. Um dia, sua colega, a professora Adelaide, acabou ficando doente e precisou ser substituída. Então, a direção pediu para que Joana fizesse o papel. Chegando na sala de aula, Joana, muito feliz em poder dar aula para os alunos da prof. Adelaide, foi receber Murilo, um aluno muito querido e carismático, que amava a prof. Joana, amava a escola, amava seus colegas. Só que sua mãe ficou extremamente irritada ao ver que a professora daquele dia seria Joana, pois Joana era negra e ela não aceitava que pessoas negras trabalhassem numa escola do nível da escola Pé Pequeno. Pegando seu filho, se negando em deixar com Joana, foi até a coordenação da escola e pediu um posicionamento, pois ela não pagava barato a escola e com isso não admitia que Joana estivesse trabalhando lá. A direção ficou muito abismada com o que estava acontecendo e tomou a seguinte iniciativa. Pegou Elisa, mãe de Murilo, para conversar e chamou Joana para que, através dessa situação, ela criasse um trabalho, um projeto, onde ela pudesse falar sobre o racismo, sobre o que é o racismo. Bom, hoje em dia o racismo está em todo lugar, tanto no colégio como fora do colégio. E também os pais não conversam mais com seus filhos sobre esse assunto. Joana, juntamente com seus colegas professores, elaboraram um trabalho para mostrar o que é o racismo, explicando o que é o racismo. Começaram com trabalhos, slides, filmes e outras várias formas para os alunos entenderem que a cor não muda a pessoa. E com isso, nas aulas, produziram um livrinho contando vários personagens negros e falas para conscientizar os seus pais. Que todo mundo é igual a todo mundo, não importa a cor da pessoa. E foi aí que a mãe do Murilo, que se chama Elisa, ela entendeu que o melhor para o seu filho era estar bem cuidado, independente da cor e raça. Então, a gente resolveu escolher essa história hoje sobre racismo, porque a gente já presenciou várias vezes, eu e meus colegas, esse assunto dentro da escola, dentro dos colégios, e a gente sabe a importância que tem a conversa sobre esse assunto, porque a gente precisa muito, a gente professor precisa muito debater esse assunto. A gente precisa começar lá do início, dos pequenininhos, mesmo que em casa não seja ensinado isso, mas na escola a gente precisa ensinar que racismo não é legal. Então hoje a gente escolheu esse problema e resolvemos da forma didática, da forma de slides, livros, palestras, para ensinar aqueles desde pequenininho até os jovens de hoje em dia que racismo não é legal. Muito obrigada. É isso aí. Olá, meu nome é Twig e essa é a Juliane.
Somos acadêmicos da Senspeg e vamos falar um pouco sobre o nosso PIPA desse semestre. Sobre o tema tirador, Diversidade na Aprendizagem, foi elaborado e denominado por nós Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, Dificuldade na Inclusão de Deficientes Auditivos na Educação. Nosso projeto visa analisar como a comunidade surda era vista e tratada antigamente, e como ela vem se integrando na sociedade atual. Em nosso trabalho, observamos que a comunidade surda sempre foi afastada em geral, onde na antiguidade eram considerados deficientes intelectuais e sequer tinham direito a voto. Já na sociedade atual, vemos que a comunidade surda já conquistou os diversos direitos, como o reconhecimento da Libras como língua. Porém, ainda não foi possível a total inclusão dessa comunidade. De certa forma, os profissionais não estão devidamente preparados para lecionar e as escolas não estão devidamente preparadas para receber os alunos com deficiência, por falta de material adequado que deve se requerer junto ao Estado, pois estes têm o dever de proporcionar a educação de forma igualitária. No contexto atual da educação, identificamos como principal causa da exclusão a falta de uma maneira de educar as crianças ouvintes e as da comunidade surda no mesmo ambiente escolar. Sendo algumas possíveis soluções a criação de recursos visuais nas escolas regulares, o ensino da Libras como matéria desde o ensino fundamental, profissionais qualificados para o ensino de ambas as comunidades, tanto ouvinte como as surdas, e, com a ajuda desses recursos, permitir que os alunos surdos frequentem as escolas que frequentariam se não tivessem a deficiência. Alcançaríamos a real inclusão, pois, ao agregar os deficientes auditivos em uma escola própria, estamos tentando incluí-los, porém, afastando-os do convívio das crianças ouvintes e do ensino regular, assim não realizando uma verdadeira inclusão. Boa tarde, somos alunos da Faculdade Senspeg do Polo de Cocalzinho de Goiás. Cursamos o curso de Pedagogia. Meu nome é Elisa e a outra aluna se chama Jéssica. Vamos apresentar o PIPA, onde iremos abordar o tema REAMP. Vivemos um momento de crise sanitária, econômica e social, em decorrência da pandemia da Covid-19. Mas é certo afirmar que essa crise não atinge uniformemente toda a sociedade. Com tudo isso, há uma grande importância de garantir aos estudantes aulas remotas. Sua funcionalidade depende do estudante possuir meios tecnológicos como computador, internet de boa qualidade e celular. Neste momento, ao não possibilitar aos jovens e crianças o mesmo acesso ao estudo à distância, o governo negligencia em relação às classes desfavorecidas e afronta verdadeiramente a Constituição de 1988. A maioria das secretarias estaduais de educação promove o ensino remoto de plataformas, aplicativos, rádio, TV aberta. Aos alunos sem acesso à internet, a secretaria disponibiliza materiais impressos aos estudantes, onde os estudantes podem fazer a retirada na escola ou, quando moram longe da escola, são entregados pelos motoristas do transporte escolar. Todos foram pegos de surpresa, pois todos os estados têm suas limitações orçamentárias. As secretarias devem ter um desempenho muito grande e heróico. O EAD não foi planejado, não teve suporte técnico previamente preparado. Então, mesmo o material não foi preparado para esse momento. Sem medida, no pós-pandemia, a evasão escolar e a desigualdade educacional e a defasagem chega a 30%. Para que as aulas aconteçam de forma segura,
Sem provocar exclusão, o governo deve investir na reorganização escolar. Olá, eu sou Josiane Batista, aluna de Pedagogia na instituição Sensupeg. Estou produzindo este vídeo para apresentar minha proposta a respeito do PIPA, Projeto Inovador Profissional da Aprendizagem. Esse ano, a temática proposta aborda a diversidade da aprendizagem relacionada à educação, nomeada Maker. Isto é, uma educação participativa, criativa e articuladora. A prática pedagógica Maker parte da própria experiência prática do aluno, fazendo-o engajar-se no seu próprio processo de aprendizagem. Utilizando o método dos 5 porquês, conforme sugerido, eu parti do indicativo que demonstram a piora quanto ao hábito da leitura entre os alunos brasileiros. E em meio ao processo de identificação desse problema, a hipótese da necessidade da democratização da leitura surgiu como uma resolução pertinente frente ao problema. E, de fato, a pesquisa demonstra que a falta de apoio, incentivo e de boas condições de leitura tornam esse hábito cada vez menor entre os alunos. Assim, a minha proposta de ação idealiza um projeto no qual eu procuraria instalar em uma escola de área social menos favorecida uma biblioteca utilizando livros e materiais doados de escola que pudessem colaborar com o projeto. Desse modo, eu estaria engajando alunos diretamente na relação do projeto, conforme a cultura Maker, ao mesmo tempo em que busco proporcionar a democratização da leitura por meio de acesso a materiais de leitura que, por vezes, não chegam a muitos recantos sociais desfavorecidos. Bom, este é o meu breve resumo do projeto de pesquisa. Agradeço a atenção e até logo. Olá, eu sou Elaine, sou da Polo de Guarulhos. Estou apresentando esse trabalho juntamente com a Jennifer e a Paula e nós vamos apresentar um pouco sobre o TOD, transtorno opositor desafiador, que no caso seria um transtorno marcado por um comportamento de desafio e oposição. Crianças com TOD têm sérios problemas comportamentais, que apresentam um conjunto de sintomas: agressividade, irritabilidade, desobediência para com pessoas mais velhas, entre outros. Apresentam 3 classes de comportamento: um humor irritado, raivoso, um comportamento desafiador e questionador e uma índole vingativa. Na vida escolar, este aluno tem atrasos de desenvolvimento, dificuldades de socialização e comunicação. E por muitas vezes, esses problemas comportamentais são identificados dentro da sala de aula. Porém, infelizmente, ainda nos dias de hoje, encontramos um despreparo do professor para lidar com tais dificuldades. É essencial que a escola, responsáveis e terapeutas estejam em constante contato e sincronia. No momento que a criança estiver com raiva, frustrada, mantenha calma e deixe ela se expressar. Quando a criança se acalmar, converse de forma acolhedora e relate o ocorrido e mostre alternativas de comportamento. O importante é não constranger e nem isolar a criança. Faça que ela participe das aulas, como, por exemplo, ser ajudante da sala. É importante que a escola faça adaptações para o bem-estar da criança com TOD e estabeleça regras e rotinas. Levando em consideração tudo aquilo que aprendemos e entendemos a respeito do TOD, transtorno opositor desafiador, nós trouxemos uma atividade pedagógica que é para ser feita em sala de aula, levando em consideração a necessidade de se trabalhar muito no lúdico, já que a criança portadora de TOD não tende a ter interesse em fazer nenhum tipo de atividade. Trouxemos aqui a árvore de combinados. Nessa árvore, nós estamos colocando como aquilo que se pode ou não fazer em sala de aula. Porém, você pode fazer de várias formas. Esse foi o nosso intuito, de mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. Desde a tratativa com seu coleguinha, desde o que se faz com o próprio material da sala de aula, o tratamento com o professor e muito mais. Olá pessoal, meu nome é Tatiane, eu falo do Polo de Mangueirinha, no Paraná, e vou falar um pouco sobre o meu projeto, Diversidade na Aprendizagem.
O projeto tinha por objetivo discutir a diversidade na aprendizagem presente nas escolas e refletir sobre ela, identificando fatores que geram exclusões, situações de preconceito e discriminação nas escolas. É possível dizer que ainda não existem intervenções ou estratégias que podem ser apresentadas como ferramentas totalmente eficazes para afastar de vez a exclusão. No entanto, é preciso reconhecer que é possível planejar e desenvolver métodos educativos que favoreçam a adequação organizacional e curricular sobre as diferenças individuais. O modo de pensar ainda sobre o preconceito e a discriminação é grande. As crianças possuem diferenças de temperamento, atitudes que muitas das vezes geram conflito entre elas e varia desde a cor de pele, religião, classe social, enfim. Por isso deve-se criar situações de aprendizagem em que a questão da diversidade seja abordada nessas instituições de ensino. A gente sabe que preconceito e discriminação estão em todos os lugares, embora a gente estando no século XXI, né? As pessoas ainda não se deram conta de que educação se tem em casa e que os pais devem ensinar seus filhos desde cedo que atitudes de racismo é crime, além de ofensivo. Já diz aquele ditado, os pais são os espelhos da casa. É isso, pessoal. Meu nome é Sandra Lopes, estou cursando licenciatura em Pedagogia no Polo de Tibagi e vamos falar sobre o câncer. O câncer ou cancro, também conhecido como neoplasia maligna, é um grupo de doenças que envolve o crescimento celular anormal, com potencial para invadir e espalhar-se para outras partes do corpo, além do local original. Olá, sou a aluna Cíntia Aparecida do Amaral, estou cursando licenciatura em Pedagogia no Polo de Tibagi, segundo ano. O que é o câncer e como ele se desenvolve? Bom, o câncer se inicia quando as células de algum órgão ou tecido do corpo começam a crescer fora do controle. Esse crescimento é diferente do crescimento celular normal. Em vez de morrer, as células cancerosas continuam crescendo e formando novas células anômalas. Qual é o sintoma de uma pessoa que tem câncer? Sinais e sintomas do câncer em adultos jovens. Protuberância anormal ou inchaço no pescoço, mama, abdômen, testículo ou em outro local do corpo. Cansaço inexplicável e perda de energia. Hematomas frequentes, sangramento anormal, dor contínua, febre ou sintomas inespecíficos que não melhoram. Dores de cabeça frequentes, muitas vezes com vômitos. O que leva uma pessoa a ter câncer? O câncer pode ser causado por fatores externos, substâncias químicas, radiação e vírus. Internos, hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores causais podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou promover o processo de formação do câncer. É verdade que todas as pessoas têm câncer? Qualquer pessoa corre o risco de desenvolver o câncer. Verdade. Como a ocorrência do câncer aumenta com a idade, no entanto, a maioria dos casos acontece entre adultos de meia idade ou idosos. Quais os alimentos que alimentam o câncer? As células tumorais, assim como as demais células do organismo, precisam de oxigênio e de nutrientes carregados pelo sangue para sobreviver e se multiplicar. Quando as células de um tecido sadio necessitam de sangue extra, elas secretam substâncias químicas que estimulam o desenvolvimento de novos vasos. O que o paciente sente quando está com câncer terminal? Até 90% dos portadores de câncer terminal têm dores que vão de fortes a extenuantes, mas, como não existem equipamentos capazes de medir a dor com precisão, aspectos físicos, emocionais e sociais são levados em consideração para amenizar o sofrimento. Qual é a cura para o câncer? Até hoje, o tratamento do câncer está restrito à cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Um quarto procedimento, contudo, chamado de terapia celular, ou quimera antigen receptor, CAR,
resultado da combinação de forças lideradas pela Novartis, pode significar a tão sonhada cura da terrível doença. Olá, meu nome é Lidiele Moura de Freitas, sou aluna de Pedagogia da Faculdade Senspec. Meu nome é Jefferson, do Santos da Fontoura, e eu sou aluno do curso de Pedagogia da Faculdade Senspec. O tema para o nosso PIPA, o tema escolhido para o nosso PIPA foi racismo. O conceito de racismo é o preconceito praticado a um grupo ou a um indivíduo pela cor da sua pele. Para a construção do nosso PIPA, a gente levantou fatos históricos e dados reais. Segundo o IBGE, a cada 2 pessoas de 10 não concluem ensino fundamental, sendo elas negras. E a cada 4 pessoas, a cada 10 pessoas, 4 não concluem ensino médio. Vale, já é a tua vez. Na segunda etapa do PIPA, nós falamos sobre a diversidade em sala de aula, ou seja, a aplicação do conhecimento e respeito dentro das salas de aula. Para a realização do nosso trabalho, foram levantados fatos para promover uma educação contra o racismo, com formas para eliminar o preconceito e a discriminação. E com isso, se torna necessário mostrar em sala de aula que o nosso Brasil é um país multiétnico, ou seja, com uma mistura de raças, crenças e costumes. Inclusive, existe a Lei nº 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, que veio estimular a constituição de uma prática docente questionadora diante da discriminação e do preconceito racial, pautada no princípio de pluralidade cultural e respeito às diferenças. No entanto, ainda é um desafio construir uma cultura curricular que contribua para uma educação antirracista. A educação escolar visa ajudar alunos e professores a compreender que existem muitas diferenças entre as pessoas, nações e países. Por isso, se torna necessário valorizá-los, para que possamos nos tornar mais democráticos, passando a respeitar a cultura e eliminar o racismo. Contudo, em existir as leis, elas ainda não são aplicadas no dia a dia. E se as mesmas fossem vistas com mais frequência, com certeza viveríamos e vivenciaríamos fatos diferentes dos vistos diariamente. Olá, meu nome é Camila Rodrigues Santos e eu sou aluna do 1º ano de Educação Especial da Faculdade Senspec. E o tema do meu PIPA é inclusão. Será que ela realmente existe? Eu trabalho com inclusão há mais ou menos uns 17 anos. E o que eu percebo é que a sociedade não está preparada para atender essas pessoas, para receber essas pessoas. Você, por exemplo, tem algum amigo com deficiência? Ou namoraria alguém com deficiência? Ou melhor, contrataria alguém com deficiência para trabalhar na sua empresa? Nas escolas, por exemplo, o que a gente vê são professores que estão despreparados para atender essas crianças e algumas escolas com adaptações que não estão corretas. Um tamanho de uma rampa, por exemplo, ou um piso tátil, o que serve para o deficiente visual se locomover dentro de um local, né? Na maioria das escolas eu não vejo piso tátil, por exemplo. O que precisaria, ao meu ver, é um trabalho de conscientização para que as pessoas se coloquem no lugar do outro. Porque, por exemplo, podemos adquirir uma deficiência ao longo da vida. Por exemplo, no acidente de carro, podemos ficar cadeirante. Ou ter um problema sério na retina e ficar cego. É preciso que as pessoas tenham essa consciência para que elas se coloquem no lugar da pessoa com deficiência. Eu percebo que para a sociedade, uma pessoa com deficiência, a deficiência atrapalha. Por exemplo, eu vejo alguns comerciantes reclamando
de ter que colocar uma rampa na porta da sua loja para que um cadeirante possa entrar e comprar alguma coisa. As pessoas não vê as pessoas com deficiência como consumidores. Eu acredito que fazendo esse trabalho de conscientização, a inclusão vai acontecer, porque com esse trabalho a pessoa vai compreender, vai conseguir se colocar no lugar do próximo, no lugar da pessoa com a deficiência. E vai começar a perceber que ninguém está livre de ficar com deficiência, de adquirir uma deficiência. Eu acredito que com esse trabalho de conscientização, a inclusão realmente vai acontecer. Obrigada!